As proteínas são, sem exagero, as verdadeiras máquinas da vida. Elas fazem de tudo, desde digerir o nosso almoço até nos defender de vírus. Mas como que elas passam de simples correntes de compostos químicos para essas estruturas tão complexas? A gente vai desvendar exatamente isso. Como essa corrente se transforma numa máquina tridimensional que é incrivelmente funcional. E aqui está o grande mistério, né? Como que algo que começa como um simples colar de contas, sem vida, ganha uma forma e um propósito? O que transforma essa sequência linear numa estrutura com uma função super específica? É exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. E a resposta, olha só, está nessa fórmula aqui. É uma fórmula poderosa e, de certa forma, bem elegante. Tudo se resume a isso. A química da própria cadeia, somada ao ambiente em que ela se encontra, vai ditar a sua estrutura tridimensional. E é essa estrutura que, no fim das contas, define a função. Guarda bem essa fórmula, porque ela é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, qual que vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender essa premissa da corrente à máquina. Depois, vamos mergulhar no projeto do aminoácido e no papel decisivo da água. Em seguida, vamos ver a estrutura em ação com exemplos práticos e fechar tudo com a conclusão integrada. Ok, vamos lá. Mergulhando na nossa primeira parte. A ideia central aqui é que estrutura 3D e a função de uma proteína não são mágica, não acontecem por acaso. Elas são um resultado direto, quase que previsível, da sua composição química e do ambiente que está ao redor dela. Agora, vamos falar do projeto, da planta baixa. As proteínas são feitas de blocos de montar chamados aminoácidos. Cada um deles tem propriedades únicas, e a sequência em que eles são colocados é o código, sabe? É o manual de instruções que dita exatamente como a máquina final vai ser construída. Esses aminoácidos se dividem em 4 famílias principais. Temos os hidrofóbicos, que basicamente odeiam água, os polares e os carregados, que adoram água, e, por fim, os especiais, que têm papéis estruturais bem únicos. Essa diversidade toda não é aleatória, de jeito nenhum. É um projeto super detalhado para guiar o dobramento. E isso já nos leva para a primeira e talvez mais importante regra do dobramento de proteínas. Os aminoácidos que são mais oleosos, os hidrofóbicos, eles fogem da água. Eles se juntam lá no centro bem escondidinhos formando um núcleo estável. Enquanto isso, aqueles que amam água, os hidrofílicos, ficam na superfície, prontos para interagir com o ambiente. É bem intuitivo. O interior é oleoso e o exterior é aquoso. Mas, além dessa regra geral, a gente tem os agentes especiais na corrente. A prolina, por exemplo, funciona como uma dobradiça. Ela cria curvas bem fechadas. A glicina, por ser minúscula, dá uma flexibilidade incrível em locais mais apertados. E a cisteína pode formar verdadeiros grampos químicos super fortes, que a gente chama de pontes de sulfeto, que travam a estrutura no lugar. São eles que adicionam os detalhes de precisão ao projeto. Ok, agora vamos para o ambiente. E aqui, o ator principal é a água. É fundamental entender que a água não é só um pano de fundo passivo, um cenário. Ela é a força ativa que empurra, puxa e, literalmente, esculpe a proteína até ela chegar na sua forma final e funcional. E dá para ver isso acontecendo passo a passo. Quando a cadeia de proteína entra na água, aquelas partes oleosas ficam expostas. A água, na tentativa dela de se organizar da forma mais eficiente possível, acaba intimidando essas partes oleosas, forçando elas a se agruparem lá no centro. Esse processo, que a gente chama de efeito hidrofóbico, é a principal força motriz por trás de todo o dobramento de proteína. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Uma vez que a proteína está dobrada, a estrutura dela é incrivelmente sensível ao ambiente. Se a gente muda o pH, a temperatura ou a concentração de sal, aquelas interações delicadas que mantêm tudo junto podem se romper. A máquina, basicamente, quebra. É por isso que o nosso corpo trabalha tanto para manter o ambiente interno super estável. Agora vem a parte mais legal. É aqui que a gente vai ver como o projeto químico e o ambiente se juntam para criar funções no mundo real. Vamos ver como esses princípios todos se aplicam a proteínas de verdade. Nosso primeiro estudo de caso são as enzimas, que são os catalisadores da vida. A função delas depende inteiramente de uma pequena bolsa, ou uma fenda na sua estrutura, que tem uma forma super precisa. Isso é o que a gente chama de sítio ativo. Isso ilustra perfeitamente a nossa fórmula. O projeto, ou seja, a sequência, posiciona um trio específico de aminoácidos, a tal da tríade catalítica, no lugar exato para acelerar uma reação.
Só que essa estrutura só funciona no ambiente correto, com água ajudando a estabilizar tudo e o pH e a temperatura mantendo a forma do sítio. Se a gente muda qualquer um desses fatores, a enzima para de funcionar. Simples assim. O nosso segundo exemplo é um clássico, a hemoglobina. Aquela proteína que transporta o oxigênio no nosso sangue. E a genialidade dela não está só em pegar o oxigênio, mas em saber exatamente quando e onde soltar. E, de novo, a gente vê essa interação perfeita. O projeto cria umas travas químicas, as pontes salinas, que mantêm a hemoglobina num estado que não se liga tão forte ao oxigênio. Só que lá nos nossos tecidos, onde tem mais gás carbônico, o ambiente fica um pouco mais ácido. E essa acidez quebra essas travas, muda a forma da proteína e força ela a liberar o oxigênio exatamente onde ele é mais necessário. É uma máquina que responde dinamicamente ao que está acontecendo ao redor dela. Para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver o quadro completo que elas formam. Então, afinal, o que é a função de uma proteína? É o que a gente chama de propriedade emergente. Ela não existe na cadeia de aminoácidos em si. Ela emerge, ela nasce da interação supercomplexa entre o projeto químico daquela cadeia e a forma como ela é esculpida pelo ambiente ao seu redor. E por que essa visão integrada é tão, mas tão importante? Bom, porque ela explica basicamente tudo. Explica por que as proteínas têm formas únicas, por que algumas são rígidas e outras flexíveis, explica por que elas são tão sensíveis às condições do nosso corpo e, o que é crucial, revela por que uma pequena mudança no projeto, uma única mutação genética, pode levar a uma estrutura defeituosa e, consequentemente, a uma doença. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se todo esse processo delicado depende de um projeto perfeito e de um ambiente estável, o que acontece com a máquina quando uma única peça desse projeto vem, digamos, com defeito de fábrica? A resposta para essa pergunta é a base de boa parte do que a gente entende hoje sobre genética e medicina.